Fala fiel, uma excelente terça-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Estou trazendo um corte aí do Sport TV, trazendo informações desse planejamento do Corinthians já para a próxima temporada de 2026, como o clube vai tentar se virar para conseguir contratar jogador devido à questão do transfer ban. Estou trazendo um corte aí onde Dorival fala dessa situação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Também já meio que pensa no planejamento para o ano que vem. O Dorival Júnior deu uma entrevista exclusiva para nossa equipe, falou também das contratações, ou melhor, a falta de contratações, né? Porque esse ano o Corinthians contratou o Vitinho, agora na reta final, e Fabrício Angeleri, lateral esquerdo, só. E para 2026... Queria assustar você não, torcedor corintiano, mas a situação tá ainda mais difícil. Vou trazer o Matheus Ribeiro para falar para vocês. Ele tá lá no CT do Corinthians e fala mais desse prognóstico, que não é nada bom, né, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. Pois é, Joana. Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Taon com a gente. É isso, o Dorival bateu um papo ontem com o Felipe Cury, o Gabriel Oliveira, nossos companheiros de TV Globo e GE, né? E ele comentou, né? Ele revelou sobre as conversas frequentes que ele tem com a diretoria a respeito da questão financeira do clube, né? E o quanto que isso implica pro planejamento de 2026. Vamos ouvir um trechinho do Dorival. Bom, nós temos que ser realistas, né? Tendo conhecimento daquilo que esteja acontecendo, buscarmos soluções que nos deem possibilidade de termos algumas alterações, algumas chegadas, algum atleta que possa vir a compor o nosso grupo, já que nós tivemos uma ótima janela em 2024, não tivemos uma correção em janeiro de 25, nem tampouco em julho e agosto do mesmo ano. Nós necessitamos de alguns elementos que possam vir a fortalecer um grupo. Bom, eu acho que a gente vale destacar alguns pontos, né? Porque ao longo da entrevista, depois o Dorival ele comenta, inclusive, que esse planejamento para 2026, ele tá atrasado, pelo menos mais em atraso do que ele gostaria, e até por isso já sabe que vai utilizar mais jogadores da base no ano que vem, mais por uma questão de necessidade. Vale a gente lembrar que o Corinthians tem um transfer ban nesse momento imposto pela FIFA, pelo não cumprimento de dívida com o Santos Laguna, né? O time do México, por conta da contratação do Félix Torres, zagueiro, no valor de 40 milhões de reais. O Corinthians também tem algumas outras dívidas já chanceladas pela FIFA, também beirando a casa dos 100 milhões, então isso faz com que o clube não conte, pelo menos num curto prazo ali, com contratações para o ano que vem, por isso tem em voga aí também essa questão de usar mais jogadores da base. Agora, o Dorival, ele também comentou a respeito da importância de pelo menos se fechar com o elenco que ele tem nesse momento, porque como você comentou, Joana, o Corinthians contratou apenas 2 jogadores nesse ano. Angeleri no início, ali no primeiro semestre, e depois o Vitinho, né? Poucos dias antes, inclusive, do transfer ban ser imposto pela FIFA. O Dorival tinha pedido pelo menos 4 jogadores, mas só teve um. O Vitinho, no caso, que estava, né, no Emirados Árabes Unidos, ele chegou sem custo ao Corinthians, chegou aqui basicamente em agosto, fez 10 jogos, teve uma assistência, mas teve uma lesão complicada ali no menisco do joelho direito. E essa é uma questão complicada, porque o DM do Corinthians tem jogadores importantes por lá nesse momento, né? O Vitinho, no caso, numa visão mais pessimista ali, ele poderia voltar apenas no início do ano que vem, em janeiro, mas conseguiu avançar no tratamento e por isso deve estar à disposição, pelo menos, da semifinal contra o Cruzeiro em dezembro pela Copa do Brasil. Agora, além dele, passar um panorama básico do departamento médico do Corinthians aqui, tá? Hugo Souza, por exemplo, ele teve uma lesão constatada muscular ali, né, na coxa esquerda depois da partida contra o Grêmio, não atuou contra o Bragantino, também não atuou contra o Ceará, foi inclusive desconvocado, né, dos amistosos da seleção pelos dia 15 e 18, mas vai intensificar agora essa recuperação, pelo menos nessa época de data FIFA, para ficar à disposição no jogo contra o São Paulo na semana que vem. Além dele, André, volante de 19 anos, tinha subido recentemente, teve uma lesão constatada também no tornozelo direito, ele já iniciou o processo de transição física e deve também ficar à disposição pelo menos no início do mês que vem, além também do Ranieri, que segue tratando de uma lesão no adutor da perna direita. Ele ainda não tem uma data estipulada de retorno, mas é o Corinthians já tendo ideia, né, de que não vai contar com contratações no ano que vem e visando aí usar mais jogadores da base, tanto nessa reta final como também em 2026. Joana, volto contigo.
Obrigada, amigo. O Vitinho, inclusive, apareceu nas imagens de treino que são divulgadas pela assessoria do clube. Então, isso dá uma esperança maior de realmente ele voltar ainda esse ano e poder ajudar aí nessa decisão semifinal, né, contra o Cruzeiro. Já a base a gente tem visto, né? Dieguinho foi titular no jogo passado por necessidade também, por ausência de vários jogadores. O Kaique é o mais sumido, mas jogou na Copa do Brasil, foi titular junto com o Guinegão. Acho que o Guinegão mais utilizado e acabou perdendo espaço, entre aspas, com o retorno do Yuri Alberto. Mas são jogadores da base que já vêm aparecendo aí bastante para ajudar o Dorival. Obrigada, meu amigo. Pouco jogo, entrevistas. O que fala o trabalho do Dorival Júnior para vocês? O contato dele vai até o fim do ano que vem, mas para mim está tão claro que ele vai ser avaliado pelo que o clube fizer na Copa do Brasil. Para mim está muito claro isso. O ano ficou resumido à Copa do Brasil, né? Porque é um brasileirão medíocre, né? Medíocre. Essa é a verdade, quando a gente vai ver o elenco que ele tem, né? E principalmente do meio para frente, as opções. Mas jogaram um pouco o Memphis, o Garro e o Yuri juntos. Verdade, jogaram poucos jogos juntos. Estavam nas duas últimas derrotas, contra Bragantino e contra o Ceará. Exato, quando jogaram também. Estavam assim, né? Escalados, porque o Memphis, por exemplo, parecia que estava em outro lugar. Então, não é um grande trabalho. Agora, a Copa do Brasil, por ser Copa e por ser um torneio realmente curto, ele permite que você consiga chegar, superar favorito. Tem essa característica a Copa do Brasil ele aproveitou. Brasil, com o Flamengo. Em 2022. Exatamente. Igual Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro do Corinthians, eu concordo com o Serginho, é medíocre. Medíocre. Exatamente, na acepção da palavra, medíocre. Ganha, perde, 13º lugar, agora caiu algumas posições. Deu 3 posições, só com a derrota para o Ceará. Agora, o que atenua, o que você pode atenuar um pouco, é que foi um ano tão complicado no Corinthians, tudo tão difícil. Eu ia falar exatamente isso. Ambiente, ele ainda teve um monte de questão de lesão, perdeu o Garro por muito tempo. Não é fácil, cara. Esse ano não foi fácil ser técnico do Corinthians. Acho que o trabalho não é bom, mas o Corinthians como um todo foi pior do que o trabalho do Dorival. Não ofereceu grande coisa, o ambiente não ofereceu. Nada, absolutamente nada. A questão política, a questão das contusões e outra coisa, o aproveitamento dentro de Itaquera. Sim. Que sempre foi um aproveitamento absurdo. O Corinthians, pela primeira vez na história, soma 5 derrotas em casa. E você imagina isso, e você brasileiro. Fazendo uma relação com os anos precedentes, que o time também não estava bem. Mas dentro de casa, ele se impunha sempre, estava sempre fazendo resultados. E esse ano não aconteceu. Sobra a Copa do Brasil e é um dos objetivos, né? Será que pensava em ganhar o Campeonato Brasileiro? Acredito que não. Mas chegar a ganhar uma competição nacional para te jogar já na Libertadores diretamente, termina sendo um objetivo. Mas que não foi aquilo que se esperava, até mesmo pela qualidade que tem, né? Se você pegar o time titular do Corinthians, é um time que te dá uma certa qualidade. Faltando 6 jogos para acabar o Brasileiro, é inaceitável assim, que um time desse investimento, que custa mais de 25 milhões de reais por mês, está só cumprindo tabela. Não, o que fala, não está nem sonhando com vaga na pré-Libertadores. Fala por ele com mais força, porque ele eliminou o Palmeiras. Sim. Aí dá um upzinho, tem um peso que vai encarar agora um time superior, que é o Cruzeiro, foi campeão paulista, não com ele. Em cima também do Palmeiras. Foi com o Ramon. Só que agora vai encarar, claro que dá para passar pelo Cruzeiro. Se enfrentaram já no Brasileiro, foi um jogo bem equilibrado na Neoquímica, 0-0. em casa, né? Ela decide em casa. Mas é inegável que o Cruzeiro hoje é mais time. Né? Inicia como favorito. E é isso que eu não me conformo do brasileiro ter virado isso daí que virou pro Corinthians. Porque, cara, era para brigar por pelo menos pré-Libertadores, né? Agora, realmente, o ano do Corinthians, olhar só pro técnico é quase covardia, né? Pelo que foi o ano conturbado. Atribulado. Essas finais da Copa do Brasil, elas são bem democráticas, né? Eu acho que todos têm alguma possibilidade. Tá parecido. O Cruzeiro é melhor. O melhor time é o Cruzeiro. Ok, mas no Se você geral, colocar em ordem os 4, fazer isso agora. Por que não? Não. Cruzeiro é o melhor. Cruzeiro é o melhor. Quem é o mais frágil dos 4? Não, é que assim, agora, fotografia de agora tá o Vasco. O Vasco vem de 3 derrotas, mas etc. há 15 dias não era o Vasco. Exatamente, assim, tá muito instável. Quem é o segundo? Fluminense no momento.
No momento, né? Mas as vitórias do Fluminense são bem... Sim, mas bem basta, mornas, na Copa do Brasil elas basta, acontecem. Né? Você empata fora e ganha de 1-0 chorado em casa, basta. Um monte de jogo de 1-0, mas tá lá, vai pra Libertadores. Sem essa de favoritismo, acho que quem joga segunda em casa, mesmo o Corinthians jogando contra o Cruzeiro, que é... É o Corinthians, né? Quem joga segunda em casa, eu acho que leva sempre uma pequena vantagem. Ainda mais uma teoria minha, pessoal, entendeu? Quando você tem, lógico que existe uma diferença entre o que o Cruzeiro está jogando hoje e o Corinthians está jogando. Mas o fato de já ter precedente, de em casa ter grandes resultados, mesmo contra equipes que estão... Ainda mais quando a diferença técnica não é tão grande assim, né? Porque, por exemplo, o Flamengo agora jogou 2 decisões fora de casa contra os argentinos, que foi um ambiente difícil. O Flamengo não ganhou nenhuma das duas, mas era melhor, ele acabou passando, entendeu? Mas no caso, Corinthians e Cruzeiro, a diferença... O Cruzeiro é até melhor, mas a diferença não é tão grande. A Neoquímica pode fazer diferença mesmo. Concordo com o Maestro. Diferença de potencial, né? Porque aquilo que estão entregando hoje... Sim. Mas é mata-mata, né, André? Mata-mata é sempre um jogo diferente. É aquela história que a gente fala de um jogo de 180 minutos. Acho que os 4 sonham, cara. Como o Mineirão pode fazer a diferença para o Cruzeiro. O Cruzeiro fazer uma vitória boa no primeiro jogo. Os 4 sonham. No caso de Vasco e Fluminense, os 2 jogos serão no Maracanã. Quer dizer, meio a meio. Quer dizer, você não... Por exemplo, o Memphis eu tenho que ver se é o dia que ele está afim, pode mudar tudo, né? Que tinha que mudar esse conceito, né? Sim. Esse conceito tinha que acabar, né? Ele tinha que mudar de hotel não só também. com o Memphis, né? Qualquer um, né? Hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim. Só um pouquinho, se te oferece o hotel mais caro do Brasil para você morar, com todas as regalias, aí você vai lá, beleza, você assina, me deram. Claro, a culpa é do Corinthians. É óbvio. Claro. Vão querer que o Memphis fale, não, realmente, deixa eu ajudar aqui o clube, aqui tá muito caro o meu hotel. Ali porque o assunto tá em voga aí. O Memphis ganha no Corinthians quase o que o Mirassol gasta por mês em todo o elenco. A folha do Mirassol é de 4 milhões e 100 mil reais. O Memphis tem um salário no Brasil de Europa, né? Ele tem um salário de Premier League. E não é culpa dele. Ele estava quieto no canto dele e foi procurado. Você quer jogar no Corinthians? Te pago tanto. Vou. E a chegada dele, André, lembrando, no ano passado, foi fundamental para o Corinthians sair da situação. Ele estava fazendo teste físico, treino físico em Mônaco, não lembra? Com o preparador dele. Sim. Dando pique lá em Mônaco. Não, e assim, quando ele tá on, para citar o programa que nos antecede, ele joga muito mesmo. O problema é que essa é a marca da carreira dele. O Memphis não é um cara constante. Certo? Você pega o desempenho dele para os clubes por onde passou. Coisas, quando ele está quando ele quer. Não é só. Cara, a gente não pode normalizar esse tipo de. Não, mas eu tô só. Mas a carreira dele é essa. Não é só o Memphis. A gente fala sobre isso sobre vários jogadores, cara. Sim. Isso é normalizado no futebol. Fulano hoje está afim. Como assim, velho? Sim. Agora indo para Dorival Júnior. Dorival Júnior só para arredondar o Memphis, porque eu falei da grana, que a Jojo lembrou, né? Que eu falei que você falou isso sobre o Neymar, eu acho a mesma coisa sobre o Memphis. É claro que jogando no Corinthians ele tem vitrine, mas, sobretudo, jogando no Corinthians ele tem dinheiro. Isso. Não é, porque... Da onde o Corinthians tira o dinheiro, não sabia. Isso, exatamente. Mas se ele estiver recebendo, ele está ganhando muito bem. Ele mais ou menos, né? Já teve aí uns problemas. Sempre, aí de fluxo de pagamento. O jogador já sabe que o negócio uma hora vai chegar, mas não vai ser agora. Gente, a ponto de, a gente fala de um mercado, só para te devolver a bola aí, a gente fala de um mercado tão inflacionado, que hoje, fazendo as contas direitinho, tem jogador que prefere ficar aqui. O Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno. Para ganhar isso lá, na Inglaterra, prefiro ficar aqui. Vou gastar mais ainda. Tudo certo. Ainda vou ter que falar inglês. No caso do Memphis é mais fácil. Mas vamos lá, Dorival Júnior. Dorival Júnior faz um trabalho mediano no Corinthians. Eu acho que não dá para dizer que é um trabalho ruim, tá? Mas os números dele? Eu boto na tela, põe na tela. Mediano, né? E ele tem essa justificativa da confusão que é o Corinthians. Isso atrapalha realmente qualquer trabalho. Mas é um trabalho mediano e é um trabalho em que tem ideias tumultuadas, às vezes, que não tem nenhuma influência da questão política. Outra coisa para a gente falar desse ano do Corinthians. Além da influência política, o Corinthians não montou um time para esse ano. Não, é o mesmo time do ano passado. Beleza. Só que pouquíssimas opções. Quando esses jogadores estavam machucados, em muitos momentos, não só com Dorival, tá? Eu lembro dos outros treinadores que antecederam o Dorival que não tinha banco para fazer não tinha jogador disponível para formar o banco de reservas. Então,
situação durante todo o ano. Quem que o Corinthians trouxe? Me corrija, vamos ver se eu vou esquecer alguém. Vitinho, eu acho que o Vitinho. O Vitinho agora, Mari, mas antes só o Angileres, correto? Isso, no Campeonato Paulista, o Angileri, que até resolveu um problema. Sim. E no último jogo do Corinthians, é aí que eu digo das ideias tumultuadas. No último jogo do Corinthians, foi parar no banco de reservas, sendo que o Corinthians vinha jogando ele como terceiro zagueiro, vinha funcionando muito bem e simplesmente voltou o André Ramalho no lugar do João Pedro, Choca, e o Angileri saiu do time. O Corinthians contrata o lateral esquerdo com 2 laterais esquerdos, porque você tinha o Bidu e o Hugo. Isso, nenhum aprovava, porque o Bidu não aprovava na época. Tá, mas no direito nem tem, né? Mateuzinho machuca, bota Félix Torres, bota o Charles. Também se achava na época que o Léo Maná ia ser o lateral reserva. O Léo Maná não aprovou também. Aliás, eu falei de Copa do Brasil, falei, que você falou aí do Angileri, a chance de título na temporada. Na verdade, ganhou o Campeonato Paulista também. Isso. Ganhou. Com um enredo interessante. Mas foi com outro técnico. Não, tudo bem, mas o Corinthians foi campeão esse ano já, do Campeonato Paulista. Provavelmente não seria mudado se o Corinthians achasse, o Corinthians tinha certeza, não sei se tinha certeza, mas tinha muita confiança de que, apareceu bem. Ela estava preparada, não foi pegando susto. O Corinthians tinha muita confiança, quando demitiu o Ramon Dias, a família Dias, de que ia contratar o Tite. Era muita confiança. E esse foi um dos motivos. Mas ia rolar, né, gente? Ia acontecer, né? Exatamente. Então, com tanta confiança de que ia contratar o Tite, o Corinthians olhou para o Ramon e falou assim, olha, acho que esse trabalho dá para encerrar aqui. Se o Corinthians não tivesse tanta confiança de que ia contratar o Tite, talvez o trabalho do Ramon tivesse ficado mais tempo. Não sei se duraria até agora. Mas ele é semelhante. O trabalho do Dorival Júnior, ele não muda muita coisa em relação na questão de resultado e desempenho. 53%, né? Resultado e desempenho, ele é bem semelhante ao do Ramon, e o Ramon tinha sido campeão em cima do Palmeiras. Então, se você não faz muito sentido você trocar. Se trocou o Dorival eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Não acho que o trabalho do Dorival Júnior tem pontos positivos. Ele tem pontos contestáveis, tem algumas escalações que são estranhas, tem algumas mudanças, algumas substituições que são, assim, não diria que fora do padrão, mas surpreendentes, né? E algumas não são muito boas, acho que erra em alguns momentos de escalação, erra em alguns momentos de substituição, mas também não tenho certeza se dava para fazer muito melhor do que isso. E tem a questão que quando ele não tinha o trio, né, o Yuri, o Memphis e o Garro, ele apostou muito nos jogadores da base, né? Então o Guinegão apareceu muito bem, fazendo gol, foi o cara da Copa do Brasil. O Kaique, num grau menor, mas também foi importante em alguns momentos, mas o Guinegão foi aquele cara. Isso. E aí ele perde espaço quando essa trinca retorna, principalmente o Yuri Alberto, né, com quem ele, né, no caso, disputa a vaga diretamente com ele. Mas no último jogo ele entrou no lugar do Memphis. Exato, entrou no lugar do Memphis. É estranho. Entrou no lugar do Memphis. Foi uma tentativa ali, enfim, não sei se teve tempo suficiente para a gente falar se deu errado, se ele pode repetir ou não, enfim. Mas não dá nem para falar, olha, o Guinegão perdeu espaço porque ele não teve queda de rendimento. Ele simplesmente, o titular voltou e ele é incontestável. O Yuri é titular e ponto. Sim. E talvez seja muito difícil de colocar o Yuri no banco também. Mas assim, a substituição poderia ser Guinegão no Yuri. Poderia ser, também. Seria mais padrão. É isso que eu falo. Essas substituições você fala assim, mas por quê? Né? Então, porque tanto o Memphis não estava bem, mas o Yuri pior ainda, né? Enquanto vocês falavam aí, puxei aqui pela minha calculadora, comparação de Dorival com o Ramon. A gente viu o Dorival 53% de aproveitamento. O Ramon, entre 24 e 25, fez 60 jogos com o Corinthians, vencendo 31. 51% de aproveitamento. Você não muda um técnico de 51, então um técnico de 53... E esse número é alto por causa da arrancada do Campeonato Brasileiro. Não, e ano do Campeonato passado. Paulista também, que aí a gente também tem que levar em consideração que o Corinthians vai fazer mais pontos no Campeonato Paulista, tende a ganhar mais jogos no Campeonato Paulista do que no Campeonato Brasileiro. Né? Então isso também turbina o número do Ramon. Só que o Ramon tinha sido campeão paulista pelo Corinthians em cima do Palmeiras. Isso daria um fôlego maior para ele. Um gás, né? O Corinthians foi parar com o Dorival porque o Corinthians resolveu trocar o Ramon pelo Tite. E aí não teve o Tite. E aí
o Dorival era a melhor opção que tinha no mercado mesmo. E se o Corinthians resolver abrir mão do Dorival agora, não tem. Ah, não vai. Não, né? agora, 6 Não, rodadas. então, mas não tem. Ô, Jojo. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do Corinthians para o Ceará, abre aspas. Corinthians se afasta de vaga via Brasileirão e precisa fortalecer mente por Libertadores. Com mudança tática de Dorival, o time mostra falta de entrosamento em derrota para o Ceará e falha até em manter os nervos no lugar. O Corinthians precisa se fortalecer tática, técnica e mentalmente para a reta final da temporada, se ainda quiser sonhar com o título da Copa do Brasil e com um lugar na Libertadores do ano que vem. O time praticamente abriu mão da disputa da vaga via Brasileirão com a derrota por 1-0 para o Ceará em casa, na tarde deste domingo. Um resultado positivo teria dado ao Timão os mesmos 45 pontos do rival São Paulo, curiosamente o adversário da próxima rodada no dia 20 de novembro, e colocaria a equipe a 6 pontos do Fluminense, que hoje fecha os G7, agora, porém, são 9 pontos de diferença. O trio ofensivo do Corinthians foi muito mal, faltou também entrosamento e técnica apurada para os 11 titulares. Em um lance emblemático, Memphis cobrou falta na entrada da área diretamente na cintura de André Ramalho, que decidiu deitar em frente à barreira do Ceará e atrapalhar o companheiro. A sorte do Corinthians pareceu mudar em lance primoroso de Garro, Bidon e Matheus Bidu, que cruzou na área para Gustavo Henrique marcar. Gol anulado por impedimento do lateral, mas que escancarou a boa participação ofensiva do zagueiro com inúmeras chances de cabeça. Yuri Alberto, bem marcado, ficou devendo até mesmo toques na bola. Memphis, por sua vez, parecia cada vez mais desconectado da partida, perdendo gol na pequena área, mas foi de Garro o pior lance da noite, um cartão amarelo aos 50 minutos da etapa final que o deixará fora do majestoso. Um vacilo inexplicável de quem deveria comandar o barco em campo e que mostra claramente que o time precisa se fortalecer mentalmente também antes da Copa do Brasil para tentar avançar à final. Restam 4 jogos de Brasileirão antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que tem partida de ida marcada para 10 de dezembro. Enfim, uma análise aí do GE desse momento do Corinthians, praticamente dando adeus a uma chance de classificação via Brasileirão para a Libertadores do ano que vem, e vai ter que focar todas as suas fichas nessa preparação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!